Estamos de volta com o segundo bloco do SES Entrevista, continuando a conversa com o Gueminho Bernardes. Agora, Gueminho, eu queria conversar com você um pouco mais sobre a vida do profissional do teatro aqui em Juiz de Fora. Quais que foram as principais dificuldades que você encontrou aqui na cidade para sobreviver de teatro? Que foram não, quais que são, né? Porque são muitas as dificuldades que a gente convive com elas, eu pelo menos convivo nesses, só contei que são 31 anos, né? Mais uns 2 ou 3 do GTA são 33 anos, 34. E eu acho que a dificuldade básica, se a gente pode resumir numa questão só, é que o Juiz de Fora não tem um mercado organizado de consumo de teatro. E para existir um mercado é preciso que existam o elemento produtor e o elemento consumidor. Então esses dois elementos ainda não existem de maneira consistente para que se possa dizer existe um mercado, porque as forças estão ali operando. Entendeu? Então, do lado do produtor existem muitas dificuldades. A primeira delas é que Juiz de Fora basicamente não tem um teatro. Isso é uma coisa difícil de... Não tem um teatro médio, né? Não tem um teatro que você possa dizer, esse é um teatro que tem pessoal, tem equipamento, tenha regras e esteja disponível para uso dos profissionais. Não é? Se você pegar todas as salas, todas as casas de Juiz de Fora, nenhuma delas se encaixa em todos esses parâmetros. Você vai, mas tem o teatro tal, mas esse teatro não tem pessoal, esse teatro não está disponível, esse teatro não tem equipamento. Parece que agora a gente está vivendo a perspectiva de que o Teatro Pascoal Carlos Magno seja construído. Talvez vai ser o primeiro teatro que vai conseguir atender essas expectativas, né? De ser um espaço oferecido aos produtores com equipamento. É um teatro pequeno, né? Deve ter no máximo 400 lugares, mas já é alguma coisa, né? E por conta dessas dificuldades, você já pensou em sair de Juiz de Fora para tentar a carreira fora daqui? Eu já fiz muitas coisas fora daqui, né? Mas eu não acho que fora daqui existam menos dificuldades, né? Existem outras dificuldades. Você vai para o Rio, você vai para São Paulo, você tem teatros, mas você tem que disputar um mercado que é extremamente competitivo. Né? Um mercado onde existe muita gente interessada no mesmo assunto, então a regra é outra. E para você, eu constituí família muito cedo, né? Eu tive filho com 21 anos de idade, então isso de alguma maneira me prendeu a Juiz de Fora. É claro que, né, tudo sempre, no fundo de tudo que acontece na sua vida, existe a sua opção em fazer aquilo. Mas eu trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, fui diretor de teatro, diretor de uma casa em Belo Horizonte, uma casa que faz parte da Fundação Clóvis Salgado. Mas eu sinto que aqui eu tenho, pelo menos, a tranquilidade para poder fazer as coisas que eu gosto. Agora, você falou dessa questão do mercado consumidor aqui em Juiz de Fora, que ainda não existe tanto. Isso. Você acha que o preço dos ingressos interferem nisso também? Não. Eu acho, primeiro, não existe público de teatro em Juiz de Fora. Primeira coisa é essa. Você tem público de um grupo, você tem público de um certo gênero, mas público de teatro. Aquela pessoa que pensa, eu vou guardar um dinheirinho do meu mês para ir ao teatro. Eu vou ver no jornal quais são as peças. Isso não existe aqui, entendeu? O esforço que é feito por alguns grupos resulta em um público às vezes particular, não é? Mas um público de teatro a gente não tem. Isso é uma coisa que vai acontecer depois que houver um esforço focado nessa ideia de criar público. E é um esforço que tem que ser permanente. E é uma coisa que talvez não dependa só de Juiz de Fora, isso é uma coisa da cultura brasileira, não é? Eu cito sempre que uma amiga trabalhou na França, e ela trabalhou num projeto do governo que ela corria cidades do interior, da zona rural da França, e ela ia em cidades que tinham 1000 habitantes, e ela fazia espetáculo naquela cidade para 500 pessoas, num teatro, não é? Então você imagina o que é isso, né? Esse é um outro tipo de ambiente cultural que tem uma tradição de séculos, né? Nós somos um país novo. Eu fiz uma pesquisa, participei de uma pesquisa há pouco tempo, e a pergunta feita a jovens de 18 a 30 anos era essa: qual foi o espetáculo que você assistiu nos últimos 6 meses?
só 12% dos entrevistados tinham assistido alguma peça de teatro. E a maioria não lembrava que peça era. A diversão favorita dessas pessoas são as chamadas festas de bebida liberada. Porque nem o show ela lembrava qual show tinha assistido. Você falava, qual a sua diversão favorita? Eu gosto de ir em show. Qual show que você foi? Ela lembrava o nome da festa, esse tipo de festa, chumédia, administrando a boca, não sei o quê, mas não lembrava nem o show que ela tinha assistido. Talvez por causa da bebida liberada, né? Que não ajudava a lembrar de nada. Tem aumentado muito essa coisa no humor do stand-up comedy. Você acha que isso é uma vertente nova para ajudar a resgatar um pouco o teatro? Graças a Deus, isso é um gênero que o Brasil está descobrindo. Isso não é novo, né? Isso, nem no Brasil é novo. Zé Vasconcelos fazia isso nos anos 60, Chico Anísio fazia. Se você conseguia ter acesso a esse tipo de imagem, você vai ver que eles faziam stand-up comedy, porque esse é um gênero, eu acho que talvez tenha sido criado nos Estados Unidos, que é antigo entre eles, que é antigo no Brasil também. Agora, aconteceu uma onda recente, e eu acho que principalmente esse programa do CQC transformou o gênero numa coisa mais popular. Né? Criou porque os caras viraram estrelas, celebridades, entendeu? Então as pessoas querem ver a celebridade. Eu acho que o grande sucesso do stand-up hoje no Brasil está ligado a essa coisa do brasileiro gostar de ver a celebridade. Não só o brasileiro, né? Da pessoa gostar de ver a celebridade. Então, você tem artistas que fazem stand-up que são às vezes melhores do que eles e não conseguem ter público porque não estão midiados, né? Não estão ainda num programa desse. Mas eu acho um gênero que eu acho delicioso, é ótimo de fazer, eu gosto muito de fazer, faço isso há muito tempo e graças a Deus aconteceu esse boom agora que está permitindo a gente até a ganhar um dinheiro extra com isso, né? Tá certo, Guilherminho. Eu agradeço pela sua participação aqui no SES Entrevista. Muito obrigado por você ter comparecido aqui hoje. E a você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua companhia. Até o próximo programa.